Fala galera, começando mais um diário. Hoje, 26 de julho de 2021, segunda-feira. Foi um dia bem movimentado aí, né? Para quem operou na compra do índice, foi bem legal. E o dólar também deu uma bela venda pelo início do dia. Então vamos lá fazer uma revisão das entradas que nós vimos e das entradas que nós executamos no dia de hoje, tá? Como eu mencionei na sexta-feira, eu fui comprado, fiz uma compra mais agressiva aqui em cima desse índice. Por quê? Porque segurou em cima dessa retração de 61.8, né? E para quem já está me acompanhando aqui, sabe que eu gosto bastante de fazer esse tipo de compra, porque ela meio que antecipa um possível pivô de alta, né? Deixa um stop não tão caro e deixa um alvo bem interessante, tá? E quando segura nessa retração de 61.8, ele tende a replicar essa pernada 1, que seria essa primeira pernada, segura na retração de 61.8, a possibilidade de fazer replicar essa segunda pernada a partir desse ponto, né? E nos daria um alvo lá nos 128 mil pontos, tá? Então vamos lá, iniciou o dia, vou colocar aqui embaixo. Iniciou o dia, fez aquele ombro cabeça ombro, né? Que eu tinha comentado com vocês, tá? E aí começou a subir devagar, não sabia se ia, se não ia. Eu comecei a visualizar uma espécie aqui até de um triângulo, né? Seria um triângulo. A partir do momento que rompeu aqui, eu fiz um aumento de lote nesse ponto, mais ou menos aqui por esse ponto, tá? E saí juntando com o que eu tinha, né, na sexta-feira. Fiz uma entrada aqui, quando chegou aqui na média de 80, eu fiz uma parcial, né? Porque eu, novamente, quem me acompanha sabe que eu respeito bastante essa média. Aqui passou praticamente reto, tá? E a gente andou aqui do ponto que nós compramos na sexta, chegou a dar aí quase 1.500 pontos, tá? Nesse ponto aqui, aqui em cima ainda, eu fiz uma outra parcial, tá? Diminuí bastante porque eu estava visualizando essa espécie de ombro, cabeça ombro, né? Chegou até a corrigir. E aí eu fiquei esperando um toque na média de 21 dos 60 minutos, porque aí para mim, como a média de 9 já tinha cruzado para cima da 21 aqui pelo 60, poderia armar um tática da onda, certo? Então, quando triscou aqui na média de 21 dos 60 minutos, lá nos 15 minutos era a média de 80, armou até um trap aqui, né? Se a gente observar, a gente tem uma armadilha aqui em cima de uma média de 80, né? Esse candle tentou perder a mínima desse fundo anterior e o candle seguinte acionou, então eu entrei retomando todo o lote que eu teria feito, que eu fiz uma parcial nesse ponto e sigo comprado, tá? Passei até a ver uma espécie de bandeira, e caso isso aqui seja uma bandeira, a gente poderia projetar isso aqui como mastro e nos daria um alvo em 127.500, tá? Pelos 60 minutos, a gente pode projetar também essa barra aqui, que eu entendo como sendo uma barra de ignição, tá? A gente pode projetar 100% dessa barra e nos daria um alvo um pouco abaixo ali da bandeira, né? Mas 127.333, tá? E aí também teria o alvo da retração de 61.8, que replicaria toda essa pernada aqui para cima, tá? E aí seria um alvo aqui, eu acho que eu repliquei errado aqui, seria isso, e a partir desse ponto, nos 128 mil pontos. Tá? Então, teriam três alvos aí, eu consigo enxergar compra, né? Aqui eu já comecei a ver até também uma espécie de ombro, cabeça, e se a gente romper aqui a gente pode fazer um ombrozinho também, tá? E nos daria o alvo lá em 128.400. Vamos ver aí como vai ser o desenrolar
amanhã e nos dias seguintes, tá? Eu tô com viés aqui, a gente possa vir pelo menos aqui nesses 127.300, 127.500, que seria o alvo dessa retração de 61.8. Beleza? Então, vamos para o dólar agora. Dólar, eu falei que a gente poderia vir fechar o gap, né? Tá segurando aqui. Eu já tinha alertado que essa zona aqui seria a zona de maior suporte, né? O suporte mais forte. Para a gente poder fechar esse gap, a gente teria que fazer um fechamento abaixo dessa zona do gap, tá? Isso aqui me mostraria que a gente poderia vir fechar o gap. Hoje, por um momento, né? Vamos olhar o 15 minutos. 15 minutos iniciou o dia também. Fez essa barra aqui gigante, foi a UBS comprando nesse ponto aqui, depois fez uma correção, se puxar uma retração aqui, essa correção foi em cima de uma retração de 61.8 e tava com cara de que iria fazer um pivô de alta, né? Mas quando eu fui olhar o DXY estava fraco, caindo, então eu preferi não arriscar essa compra, fiz bem, tá? Aquela cunha lá que a gente tinha visto, né? Eu até excluí ela, tracei esse canal mesmo, né? Chegou até a tocar aqui nesse canal, né? Mas mais que isso, fez uma armadilha, tá? Fez um trap aqui. Percebe que a gente tem um topo aqui e esse candle tentou romper a máxima desse topo, deixou essa enorme sombra superior e o candle seguinte perdeu a mínima, trap acionada. Alvo seria esse candle duas vezes para baixo e alvo batido foi um trade aqui de 33 pontos, né? Como eu estava comprado no índice, eu não consegui ver logo, né? Estava concentrado lá fazendo compras no índice, não consegui pegar esse trade, não consegui visualizar a tempo essa trap, tá? E eu perdi esse trade aqui do dólar. Logo em seguida, eu comecei a visualizar uma espécie de bandeira aqui nesse dólar, né? Que teve essa enorme barra, uma barra que eu considero sendo de ignição também, tá? E nos daria até um alvo mais embaixo ali, no 147, 100% dessa barra para baixo. E aí, aqui ela tentou fazer um rompimento dessa bandeira e eu entendi esse candlezinho amarelo aqui, que foi um inside bar, como um pullback. Vendi aqui nesse ponto, tá? Fiz uma parcial aqui com 12 pontos, chegou a dar 18 pontos, mas acabou voltando tudo, tá? Eu estava bem atento aqui nessa hora, né, e avisei até para a galera que estava na sala comigo que esse ponto aqui seria um ponto bem delicado por conta dessa parte aqui do gap, tá? Isso aqui foi a mínima desse gap aqui, tá? E aí novamente essas mínimas de gap vão ser o suporte mais forte, tá? Por um momento parecia que ia dar certo, né? Mas aí fez uma força compradora e pelos 5 minutos, quando deixou esse candle, tá? Eu estopei todo o resto da posição que eu permanecia comprado, estopei aqui nesse ponto, tá? Não chegou a armar um trap aqui porque esse candle aqui teria que ter rompido aqui, tá? E lá pelos 15 minutos, esse candle 20 teria que ter rompido a máxima do candle 19, tá? E não aconteceu. Se a gente olhar aqui, a máxima do candle 19 foi o 69,50 e a máxima do candle 20 foi exatamente a mesma coisa da máxima do candle 19. Então, os dois tiveram a mesma máxima, não chegou a romper, então não aciona o trade, tá? Por mais que ele não acionou um trade. Aqui eu comecei a visualizar uma espécie de ombro, cabeça ombro, tá? Tá fazendo um ombro aqui, um ombro mais largo, tá? Mas teria que romper aqui esse 183 com uma barra mostrando força compradora, tá? Acabou tentando fazer duas vezes essa barra, mas acabou entrando força de venda e empurrando o preço para baixo.
Beleza? No diário deixou um candle aqui que eu entendo como um candle de indefinição, né? Vamos ver amanhã quem pode vencer isso aqui, se é os compradores, né? Caso rompa aqui para cima, sugere uma pernada altista, e caso perca a gente vem fechar esse gap, e aí se perder esse fundo aqui também seria interessante para quem está vendido, tá? A gente poderia entender isso aqui até como um topinho duplo, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu fiz uns estudos, tá? Esse final de semana eu atualizei aqui os estudos de índice. Depois eu vou até postar lá no meu Twitter aqui esse novo estudo que eu fiz. E aqui eu fiz até uns estudos com retração de 61.8, que é a retração que eu gosto, né? Que é para mostrar para vocês, tá? Eu passei a ver isso aqui como um imenso canal de alta. E ao invés de um canal de baixo, eu comecei a traçar a figura de um alargamento, né? Que foi o que aconteceu aqui nessas outras correções. Tá? O alargamento ele é um movimento bem chato, eu já falei em outros vídeos, tá? Ele é bem chato, porque ele às vezes, aqui, vamos supor, ele rompeu esse topo, aí a gente pensa que vai, ele bate, devolve tudo. Aí vem, perde o fundo, a gente acha que vai cair de vez, volta a cair, aí vai. Cara, é um zigue-zague, isso aqui gera muito stop, tá? Então, a gente tem que ter bastante atenção em estar operando dentro dessas figuras. Aqui foi a mesma coisa, ó. Fazia um topo mais alto que o outro e não ia, devolvia. Fazia um fundo mais baixo, não caía, subia. E aqui a gente está fazendo a mesma coisa. Tá? Isso aqui pode ser sim esse alargamento. Eu estou vendo aqui mais claro como uma figura de alargamento. Tá? E esses pontos aqui que eu marquei foram as retrações, né? Aqui deu uma primeira pernada, na correção segurou na retração de 61.8, e quando segura, e se segurar na retração de 61.8, a possibilidade de replicar a pernada 1. No caso, essa pernada replicou para cima, tá? Aqui a mesma situação, deu a primeira puxada, na correção veio na retração de 61.8, e o que aconteceu? Replicou, tá? Essa pernada para cima. Aqui nesse ponto, que foi mais ou menos em maio, tá? A gente fez esse swing trade, a gente comprou nos 118 mil pontos e a gente carregou até os 126 mil pontos. Para quem me acompanha lá no Twitter, viu tanto de ponto lá, e a galera que opera junto comigo fizeram 8, 10, 15, 20 mil pontos, né? Contando com a posição daqui de baixo e todos os day trades que a gente fez aqui dentro, tá? Que foram bastantes também, bastante oportunidades que deram. Tá? E aqui agora o mesmo caso, deu essa primeira pernada, segurou na retração de 61.8, e se 61.8, novamente possibilidade de replicar pernada 1, que seria essa. E aqui seria o alvo mais ou menos em 127, 945. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui em BTC. Tá? BTC, no dia 22 eu tinha postado um estudo dessa cunha, estava aqui embaixo ainda, né? E aí eu achava que poderia fazer isso. E a gente tinha um alvo aqui de 40.518, cravou esse alvo hoje, tá? Eu fiz uma parcial, para quem está me acompanhando lá no Twitter, tá? Aqui foi o dia que eu postei lá no Twitter, dia 21. E hoje foi a minha parcial, tá aqui, comprei em 32.820 e a minha parcial foi em 40.300, tá? Então, saí bem aqui próximo ao alvo, né? E aí, no gráfico de 1 hora, eu estava visualizando até uma espécie aqui de flâmula, tá? Cheguei a ver uma espécie de flâmula aqui nesse ponto, seria mais ou menos isso. Aí rompeu, foi, mas essa flâmula projetava 43 mil, e aí bateu lá no primeiro alvo da cunha e devolveu tudo para baixo, tá? Vamos ver se faz uma bandeira e cai. Aí teria que olhar
novamente, a gente está dentro desse retângulo, e o retângulo, já falei para vocês em outros vídeos, a gente, dentro de figuras gráficas, a gente opera utilizando um indicador que eu acho muito eficiente, que é o estocástico lento. Estocástico lento dentro de retângulo apontou para cima, é compra. Estocástico lento sobrecomprado apontou para baixo, venda, tá? Então, vamos ver aí o que pode acontecer com o Bitcoin, tá? Então, galera, no mais é isso. Um bom descanso aí para todos e até amanhã. Valeu!